Empreender é coisa de gente grande. Seja muito bem-vindo ao segundo episódio da série A História da Minha Vida Ilimitada. Se você não assistiu o primeiro episódio dessa série, eu vou deixar o vídeo na descrição aqui desse vídeo para você poder assistir. Uma série de vídeos que eu estou compartilhando todos os domingos, os pontos que foram cruciais na minha história, desde o momento em que eu nasci praticamente até ter me tornado o que eu me tornei hoje. Muitas pessoas me pedem isso, querem saber um pouco mais como que começou toda essa transformação, e é por isso que eu estou fazendo essa série de vídeos e eu não vou me aprofundar muito. Então, vamos direto ao assunto. Nesse segundo vídeo daqui, eu quero compartilhar com vocês um pouco a fase em que iniciou a minha transição entre trabalhar com algo que eu até gostava a um certo ponto, mas que não preenchia meu coração. Algo que não me fazia levantar da cama extremamente feliz, sabe? No final do primeiro episódio, eu compartilhei um pouco que eu comecei a ser freelance uma época, depois de ter saído do emprego, por que eu pedi demissão, aquela coisa toda. E aqui agora a gente vai dar essa continuidade exatamente naquele momento em que eu comecei a me tornar freelance e eu estava indo relativamente bem, tinha alguns clientes, tinha muita inconsistência em ter clientes, mas assim, eu ainda ganhava melhor do que eu ganhava quando trabalhava, né, de carteira assinada. Aqui já vai ter uma ideia para você também levar de que muita gente tem medo de empreender, muita gente tem medo de, às vezes, trabalhar prestando serviço, trabalhar por conta própria, às vezes de não conseguir fazer no mês a mesma quantidade de dinheiro em que ela faz no emprego, tá? É uma questão de habilidades que você tem que aprender. Eu fui aprendendo aquelas habilidades à medida que eu fui fazendo, tendo experiência, porque quando você sai do emprego, você tem muitas horas livres no dia. De verdade, a gente muitas vezes não percebe que um dia de trabalho, cara, muitas vezes você gasta ali 8, 10, 12 horas, dependendo de onde é o seu trabalho. Se você for considerar o tempo para você poder se arrumar, tempo para você poder se deslocar, às vezes você tem que caminhar até um ponto de ônibus, pegar carro, engarrafamento, o tempo que você vai trabalhar lá, mais o tempo que você vai voltar para casa, às vezes são, cara, 10 horas no dia, 12 horas no dia. E quando você coloca isso tipo assim, num parâmetro de uma semana, é muito tempo que você tem disponível para você fazer o teu negócio dar certo, você fazer a tua empresa dar certo, o teu projeto, enfim, uma ideia que você tenha para dar certo. E quando eu estava trabalhando como freelance, eu percebi isso, primeiro, tendo tempo livre ali que eu comentei com vocês sobre a fase de aviso prévio, que eu tinha acho que 2 horas mais ou menos por dia ali antes e que eu estava utilizando esse período de tempo. E quando eu pedi demissão, então, para poder ficar em casa, cara, eu tinha o dia inteiro para poder me dedicar ao negócio. Falei, poxa, um mês é bastante tempo, deixa eu sentir como é que vai ser isso daqui, né? Ser essa experiência em si. Eu tenho que admitir que no começo da trajetória, para mim, me bateu muito medo mesmo, principalmente por assim, eu não tenho uma garantia de que alguém vai me pagar, eu não sei se o cliente que eu tenho vai me pagar no dia certo, eu não sei se eu vou conseguir mais clientes. Então, todo esse jogo mental, ele realmente acontece, tá? Realmente acontece mesmo. E eu lembro até de conversar bastante com um amigo nessa época, o Rodrigo, né? Tava lá na casa dele, lá em Morro Agudo, ali, Auschwitz, e eu tava conversando com ele sobre esses medos e tal, assim, né? Eu lembro até dele ter me dado um suporte. Ele falou, cara, qual que é pior que pode acontecer, né? Nessa época, assim, eu morava na casa da minha mãe, então tinha ainda como é que eu vou dizer, uma situação que se eu ficasse sem dinheiro também eu não ficaria sem teto, não teria, acho que eu não ficaria sem comida, coisas nesse sentido, sabe? Mas eu acredito que qualquer pessoa que começa a ganhar, fazer um dinheiro através de um emprego, a carteira assinada ou de alguma coisa, ela começa a estabelecer um determinado padrão de vida de acordo com aquele recebimento. Então, nessa época em que eu trabalhava no emprego, eu já comecei a fazer, tipo assim, um planejamento da minha vida com aquela grana, né? Então,
poxa, uma saidinha no final de semana, às vezes num churrasco de um amigo, às vezes comer alguma coisa fora, comprar, às vezes, alguma coisa que eu quisesse no supermercado, comprar uma roupa, comprar, às vezes, uma revista. Eu gostava de revistas voltadas nessa área do design. Então, eu curtia, sabe? Eu gostava de ter essa independência. De certa maneira, trabalhar por conta própria me tirava essa independência no mental, mas se eu fizesse o que tinha que ser feito, as coisas poderiam acontecer. Uma coisa que eu comentei no primeiro vídeo da história é que na época em que eu trabalhei como promotor da boate, eu acabei assim conhecendo muitas pessoas, né? Redes sociais e tal, muitas pessoas mesmo na própria cidade em si, né? Então, dependendo do tamanho da sua cidade, ou de onde você mora, eu não utilizava tanto a internet que nem hoje tem essa possibilidade. As pessoas me conheciam, então tinha alguma referência também sobre o Thiago. Então eu acredito que isso, de uma forma ou de outra, acabou me facilitando também num momento futuro, sabe? E quando eu estava começando aquela jornada de ser prestador de serviço, ser um freelance como designer e tal, eu já tinha ali uma mentalidade assim, eu tenho que me posicionar, até porque era isso que eu estava estudando na faculdade, eu tenho que me posicionar como um profissional. Eu tenho que me posicionar, que as pessoas me enxerguem não como o sobrinho que faz as artes, entendeu? Mas, cara, como o cara que manja desse assunto. Mesmo que eu estivesse na faculdade ainda, mesmo que eu ainda estivesse estudando, mesmo que ainda não fosse aquele cara que eu, sabe, que eu pretendia ser, o que eu queria ser, eu já tinha que me posicionar desde o começo. E até pelo fato de ter dedicado um tempo para estudar sobre WordPress, fazer um site, sabe, por conta própria, não era o melhor site do mundo, mas eu fui lá e fiz por conta própria, sabe, de criar meu portfólio, deixar as pessoas saberem disso, isso deu uma facilitada para mim. E nesse meu primeiro ano como freelance, vivi altos e baixos, de ter meses que eu tinha clientes, meses que eu não tinha e tal, mas praticamente todos os meses eu fiz mais dinheiro em prestação de serviço como freelance até do que como funcionário, né? Na época que eu tinha um salário ali do último emprego que eu saí, se eu não me engano, eu tinha um salário de uns R$ 1.200, mais ou menos na época, né? E então, essa mentalidade, até se você estiver pensando, por exemplo, em sair de um emprego e tal, é legal você levar isso em consideração, né? A quantidade de tempo livre que você pode ter. Agora, se é possível você começar a criar uma fonte de recebimento, você ainda tendo a garantia do teu emprego, faça isso. Quem é aluno do portal sabe que eu falo disso, né? Por exemplo, de você ter múltiplas fontes de renda online. Eu ensino isso aqui também no canal do YouTube, certo? Você pode começar com algumas horas por dia, começar construindo algumas fontes de rendas que sejam alternativas para você não precisar dar aquele corte bruto entre eu recebo meu salário por mês e agora não recebo absolutamente nada. E uma outra coisa é que, dependendo de como você saia do teu emprego, se você tomar essa decisão de sair do teu emprego, pode ser que você vai ter o auxílio-desemprego, né? Que eu acredito que ainda deva existir isso, e que pode te ajudar a te dar uma sustentabilidade, ali, uma sustentação durante um período de tempo. Até onde eu me lembro, né, o auxílio-desemprego ele não te paga o salário integral, mas ele te paga uma proporção do teu salário ali, né, o que pode, às vezes, ajudar muita gente, né, quando vai fazer essa transição, né. Então, de certa maneira, naquela minha saída lá do emprego, isso era um ponto assim de garantia para mim, de uma determinada maneira. E uma outra coisa também é que eu, assim, saí do emprego, cara, amigo dos caras, entendeu? Amigo dos donos daquela empresa. Eu não saí em pé de guerra, entende? Assim, falando, nunca mais quero saber de você nada. A gente saiu conversado, saímos na boa, saindo assim, olha, a gente está fazendo isso que vai ser melhor para todo mundo. Já fica uma ideia aqui também legal para você, sabe? Nunca fechar portas. A gente nunca sabe o dia de amanhã, você nunca sabe às vezes você pode estar lá no alto, às vezes alguma coisa pode acontecer para você estar lá embaixo, então é sempre importante você buscar deixar portas abertas por onde você passar, sabe? E eu tô falando isso porque até meses depois, essa agência que eu trabalhava, eles chegaram a me convidar a passar, por exemplo, um trabalho como freelance para mim, certo? Eu trabalhando de casa, eles chegaram a fazer uma coisa, pô, cara, tá a fim de fazer esse projeto aqui? Você já atendia esse cliente antes, você já sabia mais ou menos a linha de criação dele,
vamos combinar aqui um trabalho por fora. E aí eu fui lá, fiz um trabalho por fora e que eu tinha também outros clientes. Então isso é uma coisa que nos dias de hoje acaba funcionando também. Você pode, de certa maneira, sabe, dependendo do emprego que você tem, do lugar que você esteja trabalhando, fazer um acordo para, de repente, trabalhar 3 dias na semana naquela empresa, 4 dias, ou talvez 2 dias na semana, talvez fazer uma transição de uma maneira menos abrupta, sabe? E por estar fazendo esse movimento mais independente, sozinho, eu utilizava, né, as minhas redes sociais, por exemplo, o Orkut, que eu utilizava na época, e acho que comecei a utilizar o Facebook. Tinha alguns amigos e eu estava começando a ter alguns clientes. E aqueles amigos que eu falei para você que eu trabalhei antes em outras agências, estavam sempre me vendo, certo? Eles sempre tinham esse determinado... assim, a gente não conversava muito todos os dias, né? Mas vira e mexe, e aí, cara, como é que estão as coisas e tal? E a partir disso que a gente resolveu conversar, de ir construir um embrião do que foi se tornar depois a minha primeira experiência de empreendedorismo mesmo, de, assim, que eu digo mais profissional, de ter, sabe, um CNPJ, de contratar pessoas e tal. Foi a minha primeira experiência dessa maneira, porque eu, como freelancer, eu era, sabe, um prestador de serviço ali, recebia dinheiro na mão mesmo, dinheiro na conta, não era uma coisa extremamente regularizada, tá? Então, quando a gente foi ter essa conversa, foi interessante que a gente pensou de uma maneira simples, tá? O que a gente tem que fazer para que a gente possa dividir os nossos custos, porque eu tinha essa intenção de... Eu já estava com essa ideia na minha cabeça de o que eu faço como designer, eu posso ter alugar um apartamento, alugar uma casa, uma casinha talvez um pouco mais distante de onde que eu moro, com um valor, né, barato, bem baixinho mesmo, para que eu pudesse, sabe assim, ter minha privacidade, trabalhar em casa, né? Acho que qualquer pessoa que vai se tornando mais adulto quer, de certa maneira, ter um pouco, sabe, de privacidade. Às vezes você quer trazer um amigo dentro de casa, se você tem namorado, namorada, você às vezes quer trazer também. Enfim, se você quer ouvir um determinado tipo de música, se você quer andar pelado, sei lá, cara. Eu acredito que as pessoas querem isso. Eu não sei se isso aconteceu com você. Mas comigo acontecia. Naquela época lá que eu tinha uns 18, 19 ou 20 anos, eu queria muito ter isso. Mas eu me sentia ainda, de certa maneira, inseguro em relação a, sabe, sair de casa para poder ter esse espaço e ter que arcar com aquilo sozinho, né? E aqui vem um duelo mental que, às vezes, são esses passos que são os necessários, os importantes de você dar, de se colocar fora da zona de conforto para que você alcance um outro nível. E eu me recordo de ter começado a pesquisar e até visitar algumas dessas casas que eu alucinava que eu poderia alugar. Nessa época eu tinha uma bicicleta já, eu gostava de dar uns passeios de bicicleta e eu ficava vendo algumas casas que estavam para alugar em lugares que eram mais distantes da região onde eu morava, que o aluguel poderia ser mais baixo. Então, assim, às vezes aluguel de 800, 700, mas eu ficava fazendo conta, caramba, R$ 700, pô, tem mês que eu ganho 1.500, como que eu vou viver assim? R$ 800, poxa, eu começava a fazer essas contas e pensava, eu tenho que fazer mais dinheiro, não tem outro jeito, né? Então eu não estava muito afim de correr aquele risco, não só por conta do aluguel, mas por conta de quê? De conta de luz, de telefone, de internet, mobiliar, botar as coisas todas. Eu sabia que poderia ser melhor profissionalmente para mim, mas eu tinha medo. Só que olha que interessante, né? Pelo fato de eu começar a fazer essa busca, essa pesquisa em si, quando eu comecei a conversar com as duas pessoas, 2 amigos que depois passaram a se tornar meus sócios, eu falei isso com eles, falei, olha, eu tô aqui no interesse, tô procurando algum lugar para poder alugar e tal. Ele falou, cara, vamos trocar uma ideia, a gente também tá com uma ideia de fazer alguma coisa parecida, de repente a gente divide algum lugar e tal. Falei, putz, no melhor dos mundos pode ser isso. No melhor dos mundos, para mim, era estar num lugar que eu trabalhasse sozinho, que eu pudesse morar naquele lugar. Então, talvez que tivesse 2 quartos, sabe? Tipo, ou que fosse um quarto eu pudesse disponibilizar a sala para receber, talvez, um cliente, alguma coisa nesse sentido, né? Mas que não seria muito bom também, né? Sabe? Misturar o lugar que você mora com o lugar que você trabalha, você ter que receber pessoas, né? Hoje, o lugar que eu moro é o lugar que eu trabalho, né? E tá tudo bem, mas eu praticamente não recebo cliente aqui, sabe? Não atendo pessoas presencialmente. Meu trabalho é 90% das vezes feito no mundo digital, exceto quando a gente faz experiências ao vivo, assim como a gente pretende fazer nesse ano de 2022, né, no Brasil. Então,
E até te pergunto, né? Se a gente fizer uma experiência nesse ano de 2022 no Brasil, você topa aí? Deixa nos comentários aí embaixo. E se sim, em qual estado você gostaria de ir? A gente está pensando em fazer em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Curitiba, ou nos 3 lugares. Mas a gente pode levar em consideração outros lugares também. Quero te ver aí nos comentários. Então, aqui, entrando até dentro dessa linha das leis do universo, entrando dentro dessa linha de atrair as coisas, eu comecei a colocar uma intenção de que eu queria profissionalizar e, de certa maneira, o universo me mandou esses amigos que também estavam nesse interesse de querer sair do emprego e começar a construir uma coisa. E eu pensei, poxa, comecei a conversar com eles, se eu for para um lugar que vai dividir por 3, vai ser fantástico, porque meu custo vai dividir por 3, certo? A minha responsabilidade divide por 3. Então é algo que fica muito mais tranquilo, correto? De arcar. Tá certo que eu não tenho aquela liberdade de morar num lugar sozinho, porque não era essa a intenção, mas eu já não preciso mais estar em casa, trazer um cliente em casa, alguma coisa assim, até porque não dava, eu atendia clientes na rua. E acabou sendo muito melhor para mim naquela ocasião, porque eu estava pensando em alugar um lugar que eu acho que era, sei lá, 700, 800 reais, a gente conseguiu arrumar uma casa que era, acho que 1.320 ou 1.350 reais, alguma coisa assim, um aluguel. Ou seja, uma casa que era maior, tinha uma estrutura melhor do que eu conseguiria pegar e que seria compartilhada. E outra coisa, que ficava bem mais perto da minha casa do que a outra que eu estava vendo. Tipo assim, o tempo que eu ia demorar de deslocamento era, sei lá, 5 minutos de bicicleta. A outra já ia demorar, sei lá, uns 25 minutos, talvez, sabe, de bicicleta ali, né? Eu gostava muito de dar, né, uma pedalada. Então eu estou trazendo esse contexto aqui só para você entender a mentalidade que às vezes você pode ter parceiros dentro da construção de uma ideia, de um projeto, e você dividir os riscos, né? E no início dessa parceria com os 2 sócios, a intenção era o Thiago, ele continua com a marca dele, no caso, né, Thiago Benevides, eu tinha lá meu site, tinha meus clientes e tal, eu atendo meus clientes dentro do mesmo lugar que estava todo mundo, tem minha mesa lá e tal, a gente divide as contas e eles tinham os clientes deles, né? E à medida em que a gente ia começar a construir um site da empresa, a gente ia começar a construir uma percepção do nome da empresa, né, uma marca mesmo do negócio, e se fizesse sentido, a gente ia começar a botar tudo dentro tipo assim, tudo como a entrada de uma única empresa. No começo, eu já estava atendendo mais clientes, então eu não achei muito justo, já de cara, assim, eu pego todos os meus clientes, toma, bota aí dentro da mesma sacola e vocês pegam o cliente que você tem e colocam, né? Porque eles tinham a parceria com um cliente só na época, né? E que, né, ia dar essa sustentação também para eles poderem sair do emprego. Eu já tinha mais clientes fixos ali que estavam rolando, então eu não achei muito justo, então eu não tinha um ganho em cima do ganho deles e eles não tinham nada de ganho em cima dos meus ganhos, a gente só dividia o que a gente tinha de custo. E à medida em que novos clientes fossem surgindo para a empresa, fosse surgindo para o negócio, a gente começou a pensar ao invés do Thiago atender como ele, sozinho, vão começar a atender como empresa. Eu comecei a abrir mão da minha marca, do meu site, de que eu era, para trabalhar em cima de uma única empresa, entende? Foi um pouco dolorido para mim abrir mão assim, né? Porque eu ainda tinha aquele apego muito grande, mas com o passar do tempo eu fui abrindo mão. Um exemplo aqui que vocês poderiam ter é tipo assim, imagina um salão de beleza que tem lá um cabeleireiro A. E aquele cabeleireiro A, ele tem 50 clientes que ele atende. E tem o cabeleireiro B, que tem 3 clientes. Às vezes não é justo, sabe? O cabeleireiro A, tipo assim, disponibilizar os 50 clientes dele para aquele outro que só tem 3 e o que tem 3 disponibilizar só os 3, entendeu? Só que eu vi que se eu quisesse crescer e se eu quisesse desenvolver os negócios, eu não poderia ficar só numa dependência do Thiago desenvolver tudo, sabe? Porque a gente começou a perceber que se a gente quisesse pegar e ter alguns projetos que fossem maior, lidar com mais pessoas, a gente precisaria de ter outras pessoas que fossem nos ajudar. E até daí, dessa necessidade, a gente começando a crescer, fazendo mais trabalhos e tal, em que a gente fez a nossa primeira contratação, que foi de um estagiário que tinha participado de uma mini palestra que eu fiz
em 2009, se eu não me engano, lá no centro de Nova Iguaçu, eu fiz uma palestrinha para designers, né, me cagando de medo ali, frio na barriga de comunicar, mas eu fiz uma palestra para designers ali que estavam fazendo um curso de design gráfico e alguns designers que estavam ali, inclusive uma pessoa que estava nessa palestra está comigo na equipe, na minha equipe hoje, até hoje, cara, na parte de edição, né, dos vídeos, né, Luísa? Gratidão, Luísa. Eu lembro que você estava lá naquela palestra lá da Seven, né? Você vai estar editando esse vídeo, você vai estar vendo. E eu quero te agradecer aí por tudo isso, né? Que você fez pra gente aí, para esses vídeos estarem, né, aqui na internet, né, no YouTube. Você que está assistindo também agradece a Luísa, porque se não fosse a Luísa, esses vídeos não estariam no ar, né? E aí, eu já tinha recebido um pedido de estágio dessa pessoa, né, do Davidson. Tinha pedido para poder estagiar na época em que eu estava trabalhando em casa ainda por conta própria. E eu falei, cara, não tem como, não tem grana, não tem condição e tal. E beleza. Aí quando a gente foi fazer a abertura da empresa, eu lembro que o Davidson, acho que ele mandou uma outra mensagem, né? E ele falou, cara, tô super amarradão de ir, de aprender com vocês de perto. E a gente conversou com ele, a gente abriu um estágio para ele. E eu lembro, assim, cara, de conversar com o Davidson lá, eu falei, olha, cara, você vai se comprometer mesmo? Porque a gente vai fazer uma loucura aqui. Porque, assim, para ter um estagiário, a gente ia ter que comprar um computador, uma mesa, uma cadeira, um no-break e acho que pintar uma outra sala lá que seria a sala que ele ia fazer. E assim, pra gente fazer aquilo era um custo tremendo, cara. Sabe? Imagina. Para quem está começando ali, tem que comprar um computador, uma cadeira, uma mesa, um no-break, cabo de rede. Cara, isso era muita grana pra gente, entendeu? Mas a gente, cara, vamos arriscar, vamos fazer. E a gente foi e fez isso. Davis ficou com a gente um bom tempo. Depois a gente chegou a contratar mais alguma outra pessoa. Eu não lembro quem foi a segunda pessoa que a gente contratou. Enfim, mas a gente começou a ter mais projetos. Eu deixei minha marca de lado e a gente começou a desenvolver. Isso eu acredito que aconteceu entre os anos de 2011 até o ano de 2016, né? Avançando um pouco aqui na história, eu acho que é legal você ter essa compreensão da estruturação, né, do negócio. A gente foi aperfeiçoando, a gente foi melhorando, depois a gente foi até para uma casa maior, depois, e que nessa casa maior a gente tinha uma qualidade de trabalho ainda melhor. Era uma casa que ela tinha 3 quartos, né? O nome da empresa era Casa, né? E a gente antes estava numa casa de 2 quartos, a gente foi para uma casa de 3 quartos e os quartos eram tipo salas, entendeu? Assim, então a gente tinha cozinha, a gente tinha sala, a gente, cara, era tipo uma casa, mas era um escritório, entendeu? Era bem legal. E quando a gente foi para outra casa, a gente melhorou bastante a estrutura de onde a gente trabalhava, assim, sabe? A empresa ela começou a rodar melhor, então assim, a gente estava faturando mais, mas assim, a gente estava faturando mais, mas a gente mesmo como sócio, a gente resolveu não tirar o dinheiro da empresa e resolveu colocar mais na empresa, sabe? Assim, sei lá, acho que chegou um fim de ano ali que a gente tinha uma graninha ali guardada da empresa, que ela estava performando melhor, e ali a gente tomou uma decisão que hoje eu, Thiago, vejo que talvez não tenha sido uma decisão mais inteligente de se tomar, né? Porque a gente, numa época de fim de ano, a gente resolveu fazer uma mudança para uma outra casa maior, que o aluguel já era muito mais caro, era tipo assim, o nosso aluguel era 1.500, sei lá, tinha aumentado. A gente já foi para uma casa que o aluguel era 3.500, sei lá, alguma coisa assim. Aí a gente, tipo assim, a gente já tinha uma galera que trabalhava com a gente, e o custo que a gente teve de botar câmera, de comprar um servidor, de móveis e tal, a gente, sabe assim, botou muita grana na empresa e a gente elevou o custo fixo, ficou muito mais alto, sabe, pra gente. Hoje eu vejo isso, talvez assim, como talvez a gente poderia ter esperado um tempo a mais para se capitalizar. Porque a gente fez isso, tipo, num começo de ano, a gente já pegou, ou num final de ano, eu não me recordo exatamente a época, eu acho que foi, tipo, num final de ano para um começo de ano, a gente pegou um começo de ano meio fraco, do final do ano, com o carnaval e tal, nossas vendas baixaram bastante, e aquilo ali foi sabe, pra gente assim, foi meio, foi bem desafiador, né? E dentro dessa, toda essa continuidade,
dentro do empreendedorismo nessa empresa, eu me recordo que eu estava começando a querer me dedicar um pouco mais ao estudo do empreendedorismo e da mente. Eu lembro que na época da empresa eu estava seguindo o Flávio Augusto, eu lembro de ter comprado aquele livro do Flávio Augusto que é o Geração de Valor, o primeiro livro. Eu lembro que eu comprei assim que saiu, não me recordo que ano que foi isso, mas eu lembro que eu comprei e aquele livro tinha, sabe, várias ideias assim de expandir a mente e tal. Algum tempo depois, o Flávio Augusto também, né, ele foi sócio, ou ainda é sócio, né, de uma empresa chamada meusucesso.com. Eu lembro de ter assinado. Eu já estava começando aquele estudo, sabe, dessa parte mais da mentalidade mesmo em si, mas ainda, assim, assisti um vídeo aqui do Hélio Couto, do Lair Ribeiro, assisti um vídeo ali do Érico Rocha, estava começando ainda, do Flávio Augusto, que eu acho que foi ali 2012, 2013, 2014, se eu não me engano, que ele começou a produzir conteúdo para a internet. E essa fase ali, eu comecei a sentir de que prosperar no negócio não dependeria só da habilidade, porque a gente era bom no que a gente fazia, sabe? Os projetos eram bons, sabe? O atendimento que a gente dava para o cliente era bom, o conhecimento que a gente tinha era muito bom, sabe? A gente fazia uma entrega muito boa. Só que, assim, não era só isso. E a gente alucinava de que os clientes iriam chegar para a gente sem a gente precisar fazer marketing, mesmo a gente sendo uma agência de design, uma agência de publicidade, uma agência de branding, né? De construção de marca, né? A gente criou mais de 100 marcas no período que eu estava, né, na sociedade, naquela época lá. 100 marcas, acho que deu um chute para o alto aqui, mas provavelmente umas 70 marcas ali a gente criou na época que eu estava participando da empresa. Eu já tinha experiência de ter criado várias outras marcas também antes. E ali eu comecei a perceber que tinha algo a mais. No ano de 2014, eu fiquei muito conectado com política, com coisas negativas, sabe? De polarização com outra, aquilo lá drenava muito minha energia e isso refletia no negócio, isso refletia. Eu lembro de passar, às vezes, horas conversando com meus sócios sobre política e não conversar sobre o negócio. Conversar sobre política com o pessoal da nossa equipe e não falar como conseguir mais clientes, sabe? Tipo, é uma coisa absurda. Eu não sou político, sabe? Eu era empreendedor, pô. Né? Naquela época, empreendedor naquela empresa. Ainda sou empreendedor, claro. Mas por que eu estava dedicando tanto tempo para aquilo, sabe? Era porque minha mente estava focada nisso. E eu, sabe, investi muito tempo e botava a culpa no político, botava a culpa no governo, botava a culpa no não sei o quê, do imposto e do dólar e do sei que lá das contas. Chegava em casa, ficava ligado em Globo News, vendo coisas ali, sabe, tipo negativas, e me nutrindo muito daquilo. E fica uma grande lição. Nossa, vocês não têm ideia de quanto tempo você pode dedicar estudando outra coisa que não seja isso. Putz, tá maluco. E no final de 2014 para o ano de 2015, foi quando teve um acontecimento muito, muito profundo para mim, que me fez ter uma mudança muito grande, que foi esse fim de ano de 2014 para 2015, que eu estava muito gordo mesmo, estava com uns 112 quilos mais ou menos naquela época, 112, 114 quilos, né, que era como eu estava naquela época. E naquele final de ano, cara, eu tava assim, eu não tava mais nada satisfeito com o trabalho, não estava satisfeito com a empresa, não estava satisfeito com nada daquilo, de me matar de trabalhar, de só viver para poder pagar boleto e ter muitos compromissos financeiros e ver que quanto mais eu trabalhava, parecia que mais difícil ficava, e governo, tava puto da vida com aquilo tudo, sabe? Tava assim, tinha dia que eu não queria levantar da cama para poder ir trabalhar, tinha dia que eu ficava até mais tarde em casa e às vezes até inventava, sabe, desculpa para os meus ex-sócios falando que eu estava passando mal, que não iria, que só iria na parte da tarde, enfim. Né, hoje, assim, eu não me envergonho disso, né, faz parte da minha trajetória, mas era o melhor que eu podia fazer, tipo, na minha cabeça na época era fazer isso, não, sei lá, usar a verdade, sabe? Eu estava quase, sei lá, em depressão naquela época. E mesmo estudando aquela mentalidade ali e tal, como falei pra você, né,
Flávio Augusto e tudo mais, eu sentia que tinha algo a mais que eu tinha que fazer, eu não sabia. E foi no começo de 2015, no final de 2014, que eu me recordo de estar num evento lá na cidade chamado Carnatal, que era um evento que todo final de ano tem, né, lá em Nova Iguaçu, que é tipo um carnaval fora de época, né, ali para comemorar o Natal e o Carnaval. E geralmente vai o pessoal da cidade toda, né? Assim, da cidade toda não, né? Mas vai muita gente, né, para essa comemoração, tomar cerveja, se encontra e tal. Nessa época, né, eu bebia bastante, bebia com muita frequência também. Eu me recordo de estar vendo o bloco passar e vendo esse bloco passar lá, eu assim meio que no canto assim da rua, vi um amigo, né, que eu conhecia, que tinha estudado comigo, inclusive, lá no terceiro ano, ia lá pra arena também e tal, né? O Felipe, cara, eu lembro do Felipe até hoje. E o Felipe meio bêbado, meio chapado, assim, ele parou na minha frente, segurou nos meus ombros, assim, meio com um bafo de cachaça, assim, olhou meio com a cara, sei lá, meio de bebum, olhou nos meus olhos, me sacudiu assim e falou: Thiago, você tá gordo pra caralho. Fez isso assim, e na hora, nossa, me deu aquele gelado assim, eu fiquei meio sem graça, e ele saiu dançando assim, eu fiquei meio sem graça. E era verdade, cara, assim, mas aquilo ali foi um. Cara, aquilo me mexeu dentro, sabe? Mexeu, doeu, mas eu sabia que era verdade, mas eu contava uma historinha pra mim como se ninguém tivesse vendo, sabe? Porque ninguém me falava, né? Mas aquilo realmente mexeu pra mim. Realmente doeu. E eu me recordo que, assim, passou aquele dia dali, o outro, eu botava muita expectativa de que o ano novo vai chegar, e aí minha vida vai mudar porque o ano novo vai chegar. E aí começou o ano de 2015, foi quando realmente o início de uma grande transformação veio para mim, que foi, se eu não me engano, no dia 8 de janeiro. Eu tinha prometido que ia fazer a mudança, mas começou o ano, ainda continuei dando uma procrastinada. Mas, se eu não me engano, foi no dia 8 de janeiro, 8 ou 9 de janeiro de 2015, em que eu resolvi parar de fumar. Lá estava assistindo no sofá, vendo um programa de TV no domingo, tocando aquela música do Fantástico, 9 e pouca da noite. E, cara, falei, não é possível, eu tenho que parar com isso, eu tenho que, sabe, eu via pessoas saudáveis no canal off, surfando, pegando onda, sabe, aproveitando a vida. E eu, sentado ali, falo, poxa, sabe, sou jovem, tenho, sei lá, 30 anos, por que eu, sabe, não consigo, sei lá, fazer mais dinheiro? Por que eu não consigo fazer uma viagem legal? Por que eu moro, sabe, num lugar, né, assim, sei lá, simples, né? Por que eu não tenho um carro legal? E tem gente que tem um maior carrão, né? Bacana, né? Eu não tinha nem carro, não tinha bicicleta naquela época, né? Por que eu não tenho um carro, né? Tipo, eu pensava nisso assim, né? E, cara, é muito doido lembrar disso tudo e ver, sabe, tudo que passou, tudo que aconteceu e ser grato, né, por tudo que, acho que por tudo que a gente vive, né, assim, dos desafios, né, a gente, acho que Deus, o universo tem um caminho realmente para cada um, né, então nunca acho que Deus não tá jogando do teu lado, sabe, acho que tudo que você tá desejando, de certa maneira, existem uns desafios para você poder, né, chegar lá. Acho que isso é normal. E eu me perguntava sobre tudo aquilo, e foi nesse domingo de um fim de semana, ali no começo de janeiro, que eu apaguei o cigarro num cinzeiro lá de Saquarema que eu tinha de barro. Eu lembro de, cara, eu vou parar de fumar. Passei o dedo no cinzeiro, assim, cheio de cinza, levei na boca, assim, me deu quase uma vontade de vomitar, sair correndo no banheiro para lavar a língua e tal. E ainda era o reflexo daquilo do Felipe ter dito para mim, né? E aquele ato que eu tive, ele trouxe uma mudança muito profunda para mim, sabe? No outro dia, eu comecei a dar uma caminhada ali no bairro, né, onde eu morava, ali bairro da Luz, uns 20 minutinhos. Eu resolvi que eu não ia comprar mais refrigerante. Eu comecei a tomar algumas mudanças, e eu quero abrir um adendo aqui, né, de falar, né?
às vezes, você precisa que alguém te dê a real na tua cara. Às vezes você precisa que alguém fale para você o que precisa ser dito. E que talvez você saiba, mas que você não quer enxergar. Às vezes isso é muito importante de ser feito. Muito importante. O Felipe, no caso, ele me falou aquilo, né, naquela época. Então, naquele começo do ano de 2015, foi quando eu comecei um processo de mudança interna, de querer mudar o que eu estava vendo no mundo externo, e ali que eu comecei a cair com muito mais profundidade no desenvolvimento pessoal, no Hélio Couto, principalmente em Hélio Couto, né? E aí o que eu fazia? Eu comecei a querer buscar conhecimento sobre essa área. E eu me recordo que aí eu descobri o Hélio Couto, eu ia para o trabalho, chegava do trabalho, às vezes eu ia lá, dava uma corrida, né, ou uma caminhada, eu andava de bicicleta, né, eu comecei a praticar algum tipo de atividade física, ali por conta própria mesmo, comecei a buscar me alimentar melhor, comecei a compartilhar isso com os meus sócios, né, o meu aspecto começou a dar um incentivo para o pessoal na empresa também, a empresa começou a trazer uma melhorada, mas freio de mão puxado, né, assim, as coisas melhoram um pouquinho, pioram um pouquinho, melhoram um pouquinho, parece que você não solta o freio de mão, tá? Não sei se você já viveu isso, se você vive isso. E ali, eu tinha quase que uma rotina que era assim, eu chegava do trabalho, eu fazia atividade física e aí eu começava a assistir palestra do Hélio Couto. Às vezes pegava ali 7 horas da noite, ficava assistindo palestra até dormir no sofá. Às vezes da meia-noite estava lá dormindo no sofá lá com palestra do Hélio Couto. E eu fiz isso durante um bom tempo, no ano de 2015. Se eu não me engano, foi no ano também que eu conheci os primeiros vídeos do Érico Rocha, na época, sobre marketing digital e tudo mais, e algumas outras pessoas desse mundo digital, mas acho que o Érico foi a pessoa que eu mais me conectei na época. Se eu não me engano, o Jerônimo Temer eu também cheguei a assistir alguns vídeos. Se eu não me engano, também o Marcos Trombeta, também eu comecei a assistir alguns vídeos também nessa época, o professor Marcos Trombeta. Elaine Orives, eu não me recordo, mas eu comecei a ver uns vídeos ali sobre essa área, mas o cara mesmo foi Hélio Couto e Laí Ribeiro, que eu comecei a assistir assim com muito mais frequência. E nesse assistir com muito mais frequência foi quando, no final de 2016, que as coisas estavam indo um pouco melhor, que tudo que você procura está te procurando também. E eu já comecei a entender de que eu tinha que ter um estudo consistente, contínuo, para vender, para melhorar a empresa, para melhorar o negócio. Não bastava só eu ser bom tecnicamente dentro do negócio. Eu tinha que ser bom também em entender de marketing, entender de vendas, entender como atende cliente, entender como que faz uma gestão. É diferente. Não é só mental, entende? Não é só sentimento. Você tem que ter ações, você tem que aprender com quem sabe. E teve um amigo que era meu cliente, era cliente lá da agência, o Charles, né? O Charles Neres, né? Um abraço aí pro Charles, que me convidou para ir numa palestra. No final do ano de 2015, ele me convidou para ir numa palestra. Falou, cara, vai rolar uma palestra sobre vendas, um workshop, o pessoal é super gente boa, eu acredito que vocês podem gostar, aí eu recomendo que vocês vão nesse, né, eu tô com alguns convites aqui para vocês e eu vou liberar esses convites para vocês. Beleza. E aí foi a primeira vez que eu fui numa palestra de vendas, sabe? Uma palestra que era de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento da mente e tal, algumas estratégias de venda, né? Ali aprendi, ali gostei daquela primeira hora, mas é que no final tinha uma oferta para poder ir para um curso, né, para fazer um treinamento, uma imersão de fim de semana. E, cara, aquela palestra me pegou, sabe? Presencial lá em Nova Iguaçu, na CDL, aquela palestra me pegou. Foi do Michael Lopes Dávila, né? E ele estava promovendo um curso que ia acontecer no final de semana. A palestra era tipo terça-feira e ia acontecer um curso no fim de semana já. Eu gostei bastante, assim, mas quando eu fiquei sabendo do preço do curso, eu falei, cara, sem condições de ir para esse curso.
E outra coisa, eu tinha comprado um ingresso para ir no show do David Gilmour, que é o guitarrista do Pink Floyd, em São Paulo. Eu ia de ônibus para lá. Juntei uma grana ali, um bom tempo, paguei parcelado, sei lá, e queria muito ir naquele show, cara, assistir David Gilmour, pô, a banda, sabe, assim, talvez a banda que eu mais gosto, que tá entre os top 5, talvez, sabe? E o David Gilmour tá em São Paulo, né? Tá no Rio de Janeiro, eu ia de qualquer jeito para São Paulo, ia pegar um ônibus, ia sair, ia para São Paulo e ia voltar depois do show. E eu não perderia aquele show por curso nenhum no mundo, né? Porque o curso poderia ter depois de novo. David Gilmour ver o David Gilmour seria bem, bem difícil, né? A lei da compensação aí entrando em prática, né? E aí, tudo bem, acabou que eu também não ia ter aquela grana para poder participar. Os meus sócios tinham ido para a palestra, eles curtiram, gostaram também da palestra, mas quando a gente soube do preço do curso, a gente, assim, ficou bem pé atrás, cara. Como que a gente faz um investimento desse para ir num curso que a gente não sabe muito bem? Será que vale a pena? Será que não vale a pena e tal? E a gente viu, tipo, provas sociais, depoimentos, histórias de pessoas que tinham feito o curso e que tinham conseguido os resultados de aumentar vendas, de fazer as coisas de uma maneira diferente, de conseguir ter outros resultados. E aí acabou que ia ter uma outra edição desse curso em janeiro, né, em janeiro de 2016, já depois que virasse o ano. E ali a gente ficou entre dezembro e janeiro em cima do muro se a gente iria ou não. A gente ficou em contato, né, com a pessoa, né, que estava atendendo a gente, a Cássila, lembra até o nome dela, Cássila Nunes, se eu não me engano. Nunes, sobrenome. Cássila com certeza. E ela ficou fazendo um follow-up com a gente, no acompanhamento, se a gente ia ou não ia para o curso. E seria, tipo, o primeiro curso mesmo de desenvolvimento pessoal, que eu não sabia bem que era desenvolvimento pessoal, o que ia ser trabalhado lá dentro desse curso, porque eu estava querendo muito mais o resultado que o curso estava propondo, que era aumentar as vendas, que era aumentar o faturamento, que era ter mais clientes e tal, né? E a gente ficou entre dezembro e janeiro nessa conversa, nessas ideias e tal. E quando foi em janeiro de 2016, a gente conseguiu chegar num acordo se eles conseguiriam pagar, a gente comprar parcelado. Eu ia entrar com uma grana que eu tinha guardado durante um bom tempo, acho que uns 3 anos, sei lá, desde que eu me entendo por gente, estava guardando aquele dinheiro, eu estava bem endividado, eu, Thiago, particularmente na época, né, Thiago, né, a empresa estava indo, mas eu tinha um prolabore ali, um salário de 2.800, 3.000 reais às vezes e tal, e a gente não estava conseguindo fazer, né, retirada de lucro na época, né. E o que acontece? Porque a empresa também não estava tendo lucro, né, porque a gente tinha muito custo fixo, enfim, a gente não sabia, estava começando a empreender, né, mas já tinha 5 anos que a gente estava empreendendo, então a gente estava fazendo alguma coisa errada, né, tinha alguma coisa que a gente não sabia muito bem. E aí, começou 2016 e eu resolvi fazer essa aposta. O Charles falou, cara, ó, vale a pena você fazer. Eu já fiz um curso, né, que é o Empretec, que deve ser algo parecido. O Empretec valeu super a pena. Eu vou fazer esse curso e, cara, eu acho que vocês deveriam fazer também. O Charles, tipo assim, era meu cliente, ele já tinha uma visão de empreendedorismo há mais tempo. Ele era sócio de uma outra empresa. Ele pôde dirigir um carro legal, que eu, tipo assim, pô, sei lá, tinha um Vectra, né? E, tipo, na época, pô, eu andava de bike, entendeu? Tipo assim, então, aquilo ali me incentivou. E eu, junto com os sócios, a gente decidiu fazer o treinamento. A gente decidiu fazer, a empresa chegou a dar algum suporte pra gente, porque depois que a gente pagou a inscrição do curso, é que a gente descobriu que a gente tinha que pagar o hotel também, porque tinha que ficar lá o final de semana inteiro. E eu fiquei puto da vida com a Cássila. A Cássila até me perdoou depois, porque eu mandei um áudio para ela, né, a visão negativa da coisa e tal. Muito chateado. Falei, nossa, o curso caro desse jeito, né? E ainda tem que pagar o hotel por conta própria, não sei o quê. Nossa, né? Imagina se pagar num curso de fim de semana mais do que o quanto você ganha num mês inteiro. Era essa a realidade. E aí, isso aconteceu. E eu posso te antecipar uma coisa. Esse
curso talvez tenha sido uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Porque se não fosse esse curso, eu não estaria fazendo esse vídeo que eu estou fazendo aqui hoje. A gente não teria impactado tantas vidas quanto a gente impactou, tantas transformações, viver tudo que eu vivo. E eu vou deixar para falar desse curso, como que foi, no nosso próximo vídeo da série. Porque vai ser a gente falando das experiências, talvez da experiência de vários cursos. Eu não sei se a gente vai dividir em vários vídeos, mas não sei ainda, mas eu vou deixar para fazer isso no próximo vídeo, tá? Mas quero saber de você, aqui nesse segundo vídeo da série, qual ficha caiu para você, quais aprendizados que você está tirando. Aqui eu acho que eu compartilhei muito da visão, né, de sair do emprego e se tornar um empreendedor. Quero saber de você aí nos comentários. Se não deixou um like, não se inscreveu no canal, a hora é essa. E a gente se vê no próximo domingo, no próximo vídeo da série A História da Minha Vida Ilimitada. Beijo grande no seu coração. Valeu, até mais. Tchau, tchau.